Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Vicente. Nós estamos nesse canal falando um pouquinho sobre a questão do curso de hebraico, né? Então, nesse quarto módulo, o módulo que vai falar sobre as formas e significados, a gente vai entrar em algumas palavras também agora dentro do nosso curso. Você observou, né, que no módulo primeiro, módulo segundo, a gente ficou mais acerca do alfabeto hebraico, né, da questão de decorar ali as 22 consoantes e depois começar a entender os sinais vocálicos ali massoréticos. E depois, no módulo 3, a gente começou a verificar os verbos. Agora, especialmente, a gente vai ver algumas palavras já e ver também algumas formas de significado. Estou, no caso aqui, compartilhando com vocês a minha tela e nessa tela aqui a gente vai estar juntamente verificando algumas palavras. Então vamos lá, nossas primeiras palavras aqui sobre o vocabulário do alfabeto. Lembrando que todo esse material vai ficar ali no material de apoio, né? Dentro do módulo 4, para que você possa baixar esse conteúdo também, né? E ali devidamente fazer os exercícios, que é poder estar decorando. Então, o texto, no caso hebraico, ele vai ser mais aprofundado depois que você decora, que você faz ali, repete várias vezes. A primeira palavra ali é a preposição, né, que nós vimos na aula primeira, que é o V, né? Então, o V, ali tem o nome, no caso, da palavra, né? Que é, no caso, ali em hebraico, eu estou lendo agora da esquerda para a direita, conforme nossa língua portuguesa. Eu coloquei na parte esquerda todas as palavras e na parte direita eu coloquei a questão ali da tradução. Então, o V, né, que é a preposição, e, mas, também. Então, toda vez que aparecer esse V na palavra, você vai fazer a separação dele, porque ele vai estar junto com a palavra. Você vai encontrar a raiz, daí encontrou a raiz, você vai separar. É preposição? Qual preposição? V. No caso ali é e, mas e também. Então, você vai colocar abaixo ali, primeiro a transliteração e depois a tradução. E vai colocar a tradução. E. Ra. Ra é a segunda palavra, que é o artigo ali, né? Artigo o, a, os, as. Por que o, a, os, as? Porque depende do restante da frase. Assim também como e, mas também, ele depende do restante da frase. Ou seja, ele tem que primeiro achar a raiz, né? Ra, dabar. Então ali, palavra, né? Então a raiz vai ser palavra e daí o Ra vai estar junto. Você vai ter que separar ali. Ou seja, né? Verificar o que é a raiz e o que é o artigo. Daí depende da palavra, vai ser a tradução. Se vai ser o para masculino, se vai ser a para feminino. Lê. Lê é uma preposição também, a terceira palavra ali. A para de. Então, lê, lê da bar, por exemplo, também, né? Então, ali a gente vai separar a raiz e depois separar a preposição. B. Em, por, em, com e por, né? Então, ali é a preposição também, né? Bereshit, né? Que é a primeira palavra lá do texto no hebraico, no Gênesis, né? Bereshit é no princípio, ou em princípio. Então, ali, a palavra Reshit é a raiz. B é a preposição. Então, ali, em, ou por, ou com, né? Em princípio, alguém lê, né? Ou no princípio, mais aproximado do nosso termo, mais melhorado, né? Er, com denota proximidade. Também é uma preposição. Quinta, bir é de, caso ali também, uma preposição, que pode estar junto com as outras palavras. E a palavra ali que você já conhece também, que é o Yahvé, que é o Jeová ou Senhor. É o nome de Deus que aparece várias e várias partes do texto bíblico, mais especialmente no texto de Moisés ali, né, na sarça ardente, que ele mesmo, né, o próprio Deus, ele recomenda o nome. O eu sou que aparece lá, aparece Yahvé. Qual que é o nome, né? Yahvé. Ali aparece mais claramente com toda a construção do texto para o Yahvé. Só que não é a única ou a primeira vez que aparece. Não, várias vezes no Antigo Testamento, antes ainda em Gênesis, aparece várias vezes Elohim, que nós falamos em aulas anteriores, e também aparece a questão ali do Yahvé. São duas formas que o texto bíblico como um todo aparece o nome de Deus. E daí explicava rapidamente, né? Lá no Elohim, mas para com a Trindade. Então ali o Agostinho vai construir toda a construção da Trindade no texto que ele escreve. Tem um texto do Agostinho, né? Agostinho é um dos 5 maiores teólogos
de toda a história. Então vamos lá, ter Paulo, vai ter Agostinho, vai ter Lutero, vai ter Calvart agora mais proximamente, né? E ele vai escrever um texto chamado Trindade, onde ele coloca toda a argumentação sobre, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que está no hebraico na palavra Elohim, né, deuses, né? Só que a outra forma também que aparece do texto hebraico é a própria forma ali do Yahvé. Então, Yahvé, ele é o nome, no caso, de Deus ali para o Antigo Testamento. Essa é a primeira parte. Eu quero passar mais um texto ainda aqui, para a gente poder pegar e progredir, e chegamos aqui na nossa segundo quadro. Então, a gente vai ver mais algumas palavras aqui também. Al. Al, no caso ali, a palavra em hebraico, e sobre, no caso ali, a tradução. El, al, al, no caso, a segunda palavra ali, né? Al, então o Aleph, e depois ali o Lamed, e embaixo o Tsere. Então ali, a em direção a. Então ali está dizendo que é um indicativo, né? Um indicativo para uma direção. A, shar, qual, o qual, a qual, os quais, as quais, que. Kol, todo. Então, a quarta palavra, kol, todo. Amar, dizer ou chamar. Então, ali, a palavra indicativa também. Lo, não. Então, toda vez que aparecer lo, e lo aparece sozinho. Ou aparece também, o lo tem duas designações, né? Tem a questão dele aparecer junto, eu falava também na aula 3 que aparece às vezes com um sinal. Então tem alguns sinais lá nos Salmos e alguns sinais também, digamos, de construção de frase, que aparece lo, mais um traço, né, como se fosse um tração acima dele, do lado do Aleph, e daí a outra palavra. Você lendo, você vê que parece uma palavra só, mas não, é só a questão ali do indicativo primeiro e depois a palavra. Não, lo. Ben, que no caso a última palavra ali, filho ou descendente. Lá dentro da no caso ali, descendo ali no caso a cronologia, né? O pai que gerou o filho, né? O livro de Crônicas, por exemplo, tem a genealogia. Então a genealogia, toda a genealogia praticamente ali do Antigo Testamento aparece com a designação Ben, né? Nós, nas Bíblias portuguesas, melhoramos ou adaptamos, né? Abraão gerou Isaac. Nós adaptamos isso, gerou o Isaac para poder dar um indicativo que foi Abraão que gerou o Isaac. Mas não está assim no hebraico. Tá lá, Isaac ben Abraão, né? Então ali filho de, né? Então essa indicativa, o Ben aparece várias vezes. O Benjamim, quem que é Benjamim? É o filho do Jamim, entendeu? Literalmente. Então ali o Ben ele aparece várias vezes acompanhando o indicativo do nome. Então lá o Isaac filho de Abraão, por exemplo, né? Jacó filho de Isaac. E aí não só na genealogia, mas isso fica como grudado no nome da pessoa. Então, aonde que ela ia, ela dizia, ó, eu sou Daniel, filho do Venâncio, entendeu? Sempre tinha esse indicativo da pessoa, ela carregava juntamente com ela isso. Então, é muito mais forte a genealogia. Isso também as pessoas hoje em dia nós não entendemos plenamente, porque a gente é bem fácil, né? Tem o cartório, tem a questão ali de poder cada localidade, propriedade já está no nome da pessoa e a pessoa só assina ali com o nome dela. Lá naquele tempo não. Naquele tempo tinha que se provar que o dono da terra, que é a importância, né, a riqueza naquele contexto, então o filho tinha que literalmente carregar ali o nome do pai, saber quem que era o pai. Então, saber quem que era o pai, saber quem que era a família, a linhagem, no caso ali de Abraão, era importantíssimo demais para a conquista da terra e também para a permanência na terra. Até hoje em dia, a grande luta deles é em cima disso, a descendência, no caso. Então, ali, nesse quadro do Antigo Testamento, né, como um todo, sempre vai ter ali a questão de o carrego, né, o bem, filho, né? Então ali a pessoa, por mais que ela fosse para outro lugar, ela sempre era lembrada, ó, quem que é teu pai? Teu pai é fulano de tal. Então, ó,
Jacó é um filho de Isaac, né? Então lá, o Isaac é o filho do Abraão. Isso era onde quer que Isaac esteja, ele sempre vai ser o filho de Abraão. Era um indicativo junto ali. As pessoas reconheciam isso, tinham um grande peso teológico e espiritual sobre isso também. Com isso, concretizo nessa nossa primeira aula e te aguardo no nosso próximo encontro, caminhando um pouquinho e aprendendo um pouquinho sobre o hebraico. Deus te abençoe, tamo junto. Isso, só o começo.